Eu estou há 2 Uhum. meses. Então, eu peguei o Paet meio assim, estava sem ninguém, a gente está correndo atrás. Graças a Deus, a gente já tem quase 80 alunos para o próximo ano, a gente vai montar mais 2 turmas. Eu foquei bastante nisso, sabe? Porque eu observei que o curso ia acabar. É a última turma de logística, né? E aí, o que eu pensei? Bom, primeira coisa, vamos trabalhar a questão de pensar nesse curso para o futuro. Então, mais 2 turmas, pelo menos 2 turmas, a gente já vai ter para o próximo ano. Mas a função exatamente do PAET, que é aquela função de fato acompanhar e fazer todas aquelas atividades dentro do site, de tudo mais, eu não conheço. Para mim é absolutamente novo, né? Onde eu dou aula, lá no C1, eu tenho um sistema só que eu entro e dou nota, eu mesmo monto minhas aulas. Então aqui eu peguei algo mais estruturado, muito mais, eu tenho as aulas praticamente prontas, eu tenho um monte, só que está um acúmulo de coisas, é tanta coisa que muitas vezes eu fico perdido. Mas não é, desculpa a falta de modéstia, não é pela falta de capacidade, é pelo entendimento de todo o processo. Você entendeu? E o Marcelo, dentro do possível, tem me ajudado. Pra você ter uma ideia, eu tive acesso agora às tarefas. Certo. Agora, alguns dias atrás, eu e a professora Zuleika, que somos os dois que damos a parte do curso técnico aqui, né? Uhum. Eu tenho todas as tarefas do primeiro bimestre para olhar. Se eu for olhar isso hoje, eu vou parar tudo que eu estou fazendo para olhar para isso. Então, foi acumulando. Eu tive um acesso agora e agora eu estou começando a fazer. Eu nem sei fazer. Estou entrando e mexendo como é que eu faço para corrigir uma tarefa. Então, o que aconteceu? Juntou a função do PAET com a função, com 3 disciplinas que eu tenho, e para mim pesou. Para mim, então, eu não quero de forma nenhuma parar, pelo contrário, eu quero fazer mais. Só que eu preciso ter o entendimento todo, preciso priorizar minhas tarefas. Isso aqui é prioridade. Corrigir tarefa é uma prioridade, eu tenho que fazer, então vai a primeira coisa. Qual é a segunda? Eu imagino que a primeira seja ter uma aula adequada. Ô, Marcelo, é o Wagner. Você recebeu o convite, né? Era às 8. Às 8. Wagner, só um minutinho, viu que o Marcelo chegou agora. Você vai abrir? Vai lá. Abre lá. É ótimo que você esteja junto, que a gente já vai alinhando, né, as coisas. Então, Wagner, o que pega, né, para mim? Absolutamente assim. Tem momento que eu falo, putz, o que eu tenho? Qual é a minha tarefa exatamente? Ontem a gente foi para uma visita técnica maravilhosa, bacana. Você falou. O pessoal amou, tá? Ah, a Márcia chegou. Oi, Márcia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo? Então, assim, o que eu estou querendo de verdade é definir prioridades, onde eu vou atuar, quais são as minhas ações realmente. Você me mandou uma circular, eu dei uma lida, mas tem muita coisa ali que eu tenho que fazer dentro do sistema, né? E aí, muitas vezes, não tem... Para você ter uma ideia, eu estou usando ainda, aí misturando um pouco o assunto, eu estou usando aquele professor 3 que você deu lá no curso, né, no treinamento para a gente, da orientação técnica, eu estou usando aquilo porque o meu simplesmente não entra. Já mandei chamado para mudar a senha, ninguém responde. Então, é assim, eu estou precisando desse apoio aí para poder desenvolver o trabalho, você entendeu? Uhum. Bom, vamos lá então. Vamos por partes, igual o Jack. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Márcia? Márcia, então, a gente vai fazer essa fala hoje. Eu não consegui estar presente aí na escola, até por conta do horário do Alberto, né? Eu não quis atrapalhar o horário dele. O horário dele de Paete é das 8 às 8h40, né, Alberto? Hoje sim. Então, e aí a gente ia fazer ontem o acompanhamento. Eu peço até desculpa, viu, Márcia, que estava tudo certo, né? E aí, só que aí o Márcio teve a visita técnica, inclusive ele comentou que foi muito positivo lá. E aí a gente marcou para hoje. Foi E aí, muito legal. você chegou a acompanhar, Márcia? Viu foto, alguma Não, evidência? então, ó, a gente acabou porque eles não puderam fotografar, né? Ah, Mas a Nira acabou de receber, porque parece que tinha um fotógrafo lá. que E legal. aí a gente recebeu um link e a Nira acabou de ver as fotos. Daí depois Legal. a gente manda também para vocês. Mas dizem, os alunos saíram super felizes, foi É muito outra legal. coisa. É Foi. outra E coisa. Wagner, eu vou te falar um negócio. A gente está com o professor Alberto e foi um ganho muito grande, sabe? Porque ele já fez um trabalho muito bacana no quesito das turmas de primeira série para o profissionalizante o próximo ano. Então, assim, Uhum. nós estamos aí com uma lista de quase 70 alunos interessados, coisa que o ano passado não aconteceu, até porque eu cheguei já no momento da adesão, e aí a gente estava com o PAET que estava para sair, e assim vai.
e esse ano a gente está num trabalho muito bacana. Então, assim, inclusive até tinha comentado com o Luciano já, que para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir essas 2 salas. E a gente viu que os alunos, assim, gostam muito dessas visitas, né? Como é importante. Infelizmente, nem todos vão, até porque à tarde alguns trabalham, né? Mas os que foram, e mesmo ano passado, com as 2 visitas que eles fizeram, foi muito produtivo, foi muito legal. Uhum. Essa visita muda a percepção deles, né, com relação ao mercado de trabalho, ao que eles É. estão vendo no curso, porque muitas coisas eles reconhecem ali no que eles estão vendo, então é muito positivo. Qual que foi a empresa que vocês foram, pessoal? Fomos na Xadec, que é uma empresa que faz componentes Ah, automotivos para a indústria automotiva, né? legal. Fica E aí pertinho de vocês, né? Fica ali na fica, saidinha ali, né? fica. A gente Sim. está pensando para a próxima, são sonhos, de levá-los no Porto de Santos. Ah, legal, gente. A gente está programando, eu acho que vai dar certo, né, Alberto? Tá É, caminhando. Tem uma questão, né, Márcia, que a gente sabe que é o valor, né? O valor que a gente vai ter que ver como a gente vai conseguir fazer, porque não é barato a ida para lá. é, Passa o dia, vai visitar museu, vai visitar o Porto de Santos em si, o passeio de escuna lá para conhecer toda a estrutura, e não é barato, né? é, Então, só que a gente vai viabilizar essa ver. questão. Mas assim, a gente tem tentado de todas as formas fazer uma boa gestão no curso técnico, né? Para que eles, para o próximo ano, esses alunos que estão chegando queiram Se estar, engajar. né? É, Não, boa, gente, é isso aí. Quanto mais ações, né, assim, com essas iniciativas ocorrerem, mais vai chamar a atenção deles. Porque, é, assim, eles estão, a gente também tá concorrendo com o mercado, né? Então, se a gente apresenta a possibilidade de trabalho para eles, né? Muito dificilmente a gente perde esses alunos, porque eles vão entender que não é a curto prazo, mas a médio e longo prazo, eles já vão ter acesso muito mais qualificado, muito mais, de forma muito mais qualificada, né, É. para o uhum, mercado de trabalho. Então, isso é muito positivo. Com e, relação ao Porto de Santos, gente, não pensem em algo muito amplo, viu, Alberto? Porque, assim, se vocês fizerem a movimentação relacionado à ata da DE, se vocês planejarem a distância que vocês vão ter de ida e volta, isso é possível, né? Não é hum, uma negativa. Então, é muito importante que na previsão vocês coloquem essa movimentação. É importante também que você já entre em contato com alguém lá, veja qual que é a estrutura, né, para vocês acessarem o porto, né? Porque também não dá para ver o porto só de fora. É interessante vocês acessarem lá, ver a estrutura. isso. Não, nós já Já temos esse entramos em contrato. contato e nós já temos tudo Ah, isso. Não é Já só efetuamos. legal. o lado de fora, é sim uma Não, é visita porque técnica mesmo. para a área de Legal. logística, o legal é você ir ver realmente lá dentro do canal do porto, para acompanhar os embarques e É, tal, né? É bacana. Aí eu só queria fazer um comentário, Wagner, rapidinho, até no que você falou, na questão de concorrência, né? Olha só como foi importante, Márcia, também, viu, o Marcelo, essa ida ontem lá. Quando eles foram apresentar a Xadec, veio alguém do RH para apresentar, legal. né? Então, uma das falas era do RH, né? Aí a moça falou assim: olha, nós vamos contratar e tal, premissas básicas para ser contratado na área de logística, que tenha o curso, olha só, do Senai e da ETEC, só. Aí na hora mexeu, eu falei: opa, por que ela não está falando lá do Estado, da Monsenhor? Perfeito. Aí fiquei quieto, a hora que ela saiu, que ela estava saindo, eu falei: olha, assim, poxa, vocês não aceitam? Não, lógico que sim. Eu falei: então, mas você não falou, você está incitando os alunos daqui a ir para outro curso, Exato. né? Depois ela voltou, ela falou: pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui que o professor falou e tal, né? Para ver se. Aí ela falou: não, olha, o curso de vocês é aceito aqui, sim, é só porque tá esses dois aqui, mas não tem isso, né? Então Uhum. é importante estar presente, né? Para ver essas coisas e falar, né? E assim, Alberto, você, junto com as outras escolas aí, eu não sei, né? Acho que o Coronel Eugênio também foi lá, ou o Pedro Fernandes, alguém deve ter ido lá para Xadec também, se não me falha a memória. Eu não sei se vocês têm o grupo aí, se vocês conseguiram se comunicar ou verificaram quem foi para lá. Você tem conhecimento, Marcelo ou Alberto? Não, realmente Não? não. Não, não sabemos. Tá. É, então vamos lá, ó.
o importante, assim, pela fala que você pontuou, a Shadec, ela não está se posicionando com relação ao bem. Provavelmente eles não se inscreveram lá na busca de estágio lá, né? Porque, assim, as empresas também podem se inscrever, se não me falha a memória, até maio, no banco de dados da Seduc. Então, esse é um comentário importante para fazer, Alberto. De repente, você abre um chamado com essa pessoa que é seu contato lá Sim, e apresenta o site do bem sem para dúvida. eles, né, na parte do estágio. E solicita para que eles verifiquem a possibilidade. Por enquanto, é só a inscrição, é a adesão. Ainda eles não estão no tempo de manifestar o número de vagas que eles podem oferecer. Mas lá no site também ele aponta o número de vagas que a empresa ela pode oferecer para os cursos. Assim, a gente tem muita possibilidade de inserir os nossos alunos da segunda e da terceira série enquanto estagiário lá na Shadec. E isso tudo vinculado dentro do CI, né, que é o centro lá que liga, né, aluno ou funcionário, né, à empresa. E aí eles fazem o cadastro da empresa no CI, coloca lá, então faz a inscrição pelo bem, tem todo o caminho lá. Eu não sei se você chegou a fazer esse contato com eles, eu acredito que não, né? Não ainda, ainda não, mas vamos fazer, com certeza. Eu vou pegar aqui o contato do e-mail que chegou para mim, da Shadec, e vou pedir o contato do RH e vou fazer um e-mail para eles colocando o estágio. Eu até montei uma apresentaçãozinha aqui do bem para passar para os alunos. De repente eu dou uma Isso. arrumada e mando também para ela. Viu? Tranquilo o site do bem lá, tranquilo, você já viu lá o site, como é que está estruturado? Sim, deu alguns problemas com aqueles alunos que estavam ligados ao CIE. Mas depois É, disso, o Luciano passou um vídeo, eu li- sentei com eles na sala, a gente fez uns testes e tal, funcionou. Tá? Agora, o que eles estão observando é que não tem empresas ainda cadastradas. por isso que eu falei para você da Shadec, né? É, que é. Então já Exato. é um ponto que vocês podem fazer de conexão, certo? E essa conexão aí são vocês mesmo, inclusive você que está mais à frente aí enquanto Paete, para fazer esse gerenciamento, com o apoio da Márcia e do Marcelo, em caso de alguma dúvida que Claro. possa surgir. Então, com relação ao bem, você consegue mandar esse e-mail para lá? Como que Claro que sim, eu vou fazer isso agora, já vou pegar o e-mail dela aqui, vou pedir para ela me mandar o e-mail do RH e vou fazer um primeiro contato com ela e vou buscar outras empresas aqui que a gente possa tentar. Isso. Aí eu De, anotei. de repente, faça esse caminho que a gente está fazendo aqui, online mesmo, Boa. conversa com eles, né? Sim, sim, perfeito. É, e aí, com relação, então, à inscrição do estágio, tá tranquilo, né? Sim, aí Você, tá. beleza. Beleza, então o site da empresa também tá ok, né? Ok. Aí, Alberto, você falou da questão das demandas, né? As demandas do PAET, né, que você falou que está com dúvida, e a questão do tarefa, isso porque não abriu o AVA ainda para você, né? Porque a hora que aparecer o AVA para você, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com tarefa. Ele vai vir com todas as atividades para você, né, no caso desses três componentes que você tem, para você dar devolutiva. Então vai ser mais ou menos o mesmo esquema. Você está com um computador fácil aí, né? Sim. Você consegue tentar acessar, porque assim, o AVA, porque teve o pessoal que liberou muitos perfis de acesso. É o Ava e É, FAP e ponto educação, né? É isso? você quer que eu tente fazer aqui com você? É o da educação profissional. Deixa eu abrir aqui. Me vê só o link certinho. Se você entrar no. Deixa eu abrir uma janela aqui. É, Educação profissional. Tá? Esses isso. são os cursos, não é isso? Módulo 1, módulo 2. Eu acho que isso aqui eu tô trabalhando com ele já. Isso aqui eu já Não, estou então, fazendo. é que você está acessando aí pelo perfil do professor 3, não é? Não, não, não. Esse aqui já estou acessando com o meu usuário. Eu estou fazendo esses cursos aqui já. Só abre para mim, só para mim ver a sua tela, por favor, Alberto. Você Bom consegue dia. Vou, compartilhar? vou compartilhar com você. Peraí, deixa eu só lembrar onde é que faz sempre que eu não tenho usado isso aqui. Compartilhar tela, janela. Aí lá em cima, do lado da câmera e do microfone, tem um compartilhar. Aí a hora Tá, que você coloca compartilhar, você compartilha a sim. tela ou você compartilha o site onde você está. Tá, deixa eu só achar aqui a tela cheia. Vou compartilhar a tela toda.
e aí eu já entro nessa tela que você pediu. Não sei se já está aí. Ah, já, Tá pronto. vindo. Já tá. Então, Isso, essa é a tela beleza. que eu estou acessando, e se você observar aqui no menu à esquerda, ó, eu já Esse é tenho o feito as curso. atividades todas. Ó, já acabei, esse era o módulo 3, eu acabei ontem. Perfeito, esse é o curso. Você também vai ter acesso os seus professores estão tendo acesso ao curso? Sim, só tenho a professora Zuleika, sim, ela está acessando já, já. Ó, aí tem um planejamento de aula também, tá vendo aí, ó? Esse é o outro, o próximo que eu vou fazer. Isso. O planejamento de aula você consegue acessar ou ainda não? Deixa eu ver. Vou clicar nele agora. Aí é Ah, anos finais. Você precisa ah, ver da educação profissional, tá, deixa que eu é o voltar. seu núcleo. Planejamento de aulas iniciais, modalidades, ensino médio, orientação de estudos, programação e robótica. Ó, ali, ó, itinerário formativo, lá em cima, ó, porque a gente faz parte do itinerário. Aqui, né? Planejamento, isso. Planejamento está disponível no AVA, Olha lá, EFAP. ó. Olha lá do ladinho já tem, tá vendo lá? Educação financeira, Sim. liderança. Veja se tem alguma coisa aí. Olha lá, educação não, empreendedorismo não, geopolítica, empreendedorismo. Mas esses aqui são todos que eu tenho que fazer também? Não, aí quando abrir, porque pelo que eu estou entendendo, não abriu aí para você os itinerários formativos do técnico. Aí Tá. eles não estão aí, só tá o itinerário da FGB só. Volta mais um para mim, por favor, Alberto. Veja se tem aí algum outro aí. Pode Eu ir vou ler, descendo. eu vou ler, tá? Anos finais, anos iniciais, ensino médio, itinerários formativos, modalidades, programa de sala de leitura, programação em robótica, orientação de estudos e É, transversais. Não tem. então, e aí vai aparecer para você. Se não aparecer até o dia 14, você me dá um toque. Então já deixa mais ou menos anotado aí, porque tem que ter o espaço aí para você desenvolver o plano de aula, né? Que é o ATPC, por aí, pela IFAP, né? Exatamente esse canal aí tem que aparecer o cardzinho da educação profissional técnica. Ah, Eles Canal comentaram que ainda primeiro? está com transição, tal, e não está aparecendo aí ainda, mas vai olhando ou lá no itinerário formativo, ou quando aparecer aqui, lá no cantinho, né, os componentes da educação profissional técnica. E tá, aí, esse que vocês vão precisar fazer. Os tá. outros aí, eles são núcleos diferentes, né? Então, pela Sim. resolução, eu acho que o Marcelo até já apontou para vocês, né, Marcelo? Quanto à resolução da EFAP, quantos ATPCs vocês têm para fazer e quantos ATPCs vocês têm para fazer pela EFAP e tal, né? Mas eu acho que você já chegou a passar já, Marcelo, para eles? Meu microfone está funcionando? Som, Tá. tá? Sim, a gente já pegou a tabela. Fica aquela confusão ainda em relação ao multiplica, né, dos professores que a gente vai ter contato. Mas está tudo especificado já, pessoal, né? Tanto que o planejamento de aula, ele vem das APDs, né? O professor ele não pega mais o ATPC, então não tem mais essa confusão, não. Tá Tá. tranquilo. Então, só reforça quando acessar esse material para que eles não se percam lá a hora que tiver a abinha lá na EFAP, Marcelo, para educação profissional técnica, né? Eu não Deixa eu sei como é que. perguntar, na primeira que vocês estavam mostrando, tinha o primeiro card, não é aquele? Educação profissional? O Volta lá, primeiro de todos que apareceu? Lá em cima. vamos ver. Aqui, ó. Ah, é? Nossa, Marcelo, é Não, verdade. mas esse aqui não é o que eu estou fazendo, Marcelo, já? Esse é o curso. Olha aqui, eu estou fazendo esse aqui já. Ah, esse é o curso. Se você observar, acho que até o módulo 3 eu já fiz. Módulo 2, desculpa. Unidade 3, que eu vou ter que entrar para olhar se tem mais alguma coisa, mas eu aqui já está. Volta mais um, por gentileza, Alberto. Eu acho que esse é o curso. Eu acho que esse daí é o curso de 160 horas, ó. Vai aparecer um outro aí, viu, Marcelo? Do Tá vendo planejamento aqui? de aula e educação Isso, profissional. isso, Entendi. exatamente. Hum, Ou vai ter vai aparecer planejamento de aula, ou vai estar dentro do itinerário formativo, ou vai aparecer uma educação profissional técnica. São coisas distintas. Tá. Ainda, eles disseram que até dia 14 eles vão liberar, 14 de abril, né? Tá com instabilidade ainda, eles estão vinculando os dados ainda, então por isso que não tá meio
difícil essa situação. É esse que eu preciso aí, Alberto, que você abriu, que você passou também. Esse AVA aí, esse AVA é do 1, 2, 3 ou é o seu? Deixa eu ver aqui. Esse é o meu. Isso, beleza. Onde tem as É, tarefas, esse aqui, né? É. isso. Aí você já tem o recebimento dos alunos por aí já? Então, eu tenho sim. O Marcelo até me ajudou essa semana passada para poder acessar isso aqui. O que eu te falei é o seguinte: a gente tem hoje tudo que foi feito desde o início do trimestre até agora acumulado. Eu comecei a ter Exato. acesso nisso agora. Então, Ah, então é este que você falou que está acumulado. exatamente. Ah, perfeito. É isso mesmo, É é isso que eu aquilo que a gente queria ver com falou. você, né? Qual é o procedimento aqui? Eu vou voltar e começar a corrigir lá do início, ou eu posso começar a partir dessa aula de agora para frente? Porque tem muita coisa lá para trás. Sim. Todas as atividades, entendeu? Você que vai definir isso, Alberto. Você pode justificar para os alunos, né? Olha, pessoal, tive acesso agora, não deu para corrigir. O importante, ou você já fala, né? Olha, daqui para frente eu vou passar a entregar, porque eu comecei a ter acesso. Esse é um ponto, Tá né? bom. Outro ponto, você pode combinar com eles. Olha, eu vou corrigindo isso aos poucos, então vocês vão começando a receber, receber a resposta disso aos poucos. Tá. O fato é que quando aparecer o BI, que já disseram que já sinalizaram que para a semana que vem talvez apareça o BI, né, da educação profissional. Aí vai ter dois BIs, vai ter um econômico agora, que é novo, que vai abrir com estágio em empresas, né, alunos em empresas, e vai abrir um outro canal, que é o acadêmico, que é onde a gente vai visualizar a tarefa, atividade devolvida pelo professor, feedback. Nesse núcleo vai aparecer negativo lá enquanto você não devolver. Entendeu? Então, isso pode jogar contra os dados da escola. Mas aí é um ponto de conversa de vocês, né? É complicado também a gente assumir um compromisso com algo que não estava funcionando. Então, Perfeito. a gente tem o que justificar também. Mas aí Entendi. vai de você, como que você vai reagir a isso. Se você achar que você consegue aos poucos, e aí pode fazer até uma projeção a médio e longo prazo, porque, né, é algo que fugiu do nosso controle. E aí, por exemplo, quando você for devolver as atividades que já está subindo agora, você devolve uma, duas lá que ficou para trás, sabe, coisa assim? Vai Entendi. tentando se planejar dessa forma. Caso Tá bom. você acha que não é possível, põe um ponto final nisso e começa daqui para frente. Né? Aí Eu vou ver vou dar uma conversada depois com a Márcia, conversar, ver qual a melhor estratégia para a gente fazer, né? Aí perfeito. outra coisa, Wagner, que eu queria entender, essa tela aqui das tarefas, essa onde a gente, deixa eu achar aqui, não sei nem se eu estou compartilhando, acho que eu estou, né? Tá compartilhando. É, Eu acho que é aqui do pretinho aqui, ó, do nesse, né? isso, é Então, isso. pronto. O que eu quero entender, até perguntei isso, eu fiz o que aqui, ó? Deixa eu montar. Eu comecei a cobrar os alunos o que eles não tinham feito, né? Então, eu fiz essa planilha, baixei essa planilha lá nessa Ah, tela perfeito. agora e comecei a colocar os alunos, né? O que eles fizeram, o que não fizeram, o que falta fazer, para começar a cobrar, né? Falar, ó, lição tal você não fez, lição tal. Tem esse relatório estruturado no sistema? Eu consigo Tem, dizer que esse aluno não fez essas tarefas? consegue. Abre um componente seu aí, por gentileza. Por exemplo, comércio exterior é um. Abrir. Avaliações, né? Ou não? Isso, aí em cima, isso. Tem relatório ali do lado, tá vendo, ó? Relatório do avaliador, é isso? Aí é o que você vai dar de devolutiva. Volta um, lá em Voltar. cima. Tá. Isso. Olha, aqui em cima, ó, disciplina, participante, avaliação, relatório. Coloca relatório para mim, por favor. Isso. Tá. Vai descendo. Desce só para mim ver. Tá. Aí clica um aí. Eu acho que esses daí são os componentes seu, é isso? Aqui do Sim, ladinho em azul. Abre é, um para mim, por favor. pode ser esse, conclusão de atividades? Pode. Tá. Isso aí, ó. Desce um pouquinho. Aí, ó. Aí aparece, tá vendo, ó? Atividade Tá. 1, 2, tá vendo aí? Tá. Esse você baixou ou não? Não, esse não. Eu gerei um outro relatório que tem, para eu achar onde foi agora, para poder jogar para dentro do Excel, para poder lá filtrar. Agora, esse que está com esse tique é que está concluída, certo? Isso, Esse que perfeito. está em branco não está. Não está, exatamente. Então, eu teria que entrar aluno por aluno e mostrar para eles o que faltou, ou tem um relatório que me mostra só o que está faltando?
se você quiser, você pode levar isso daqui para aula e apresentar para eles. Olha, Tá bom. gente, esse daqui eu recebi, esses aqui não. Aí eles já vão se enxergar ali dentro, entendeu? Boa, boa. Tá bom. Aí, ó, aí ele vai até lá na frente que que é a quantidade de atividades associadas às semanas aí que você trabalhou. Sim, tá Aí, bom. beleza? Aqui tem página 2 também, ó. Já Aí a vi aqui gente em cima. passa um aí, Sim, aí se entendi. desce e aí ele vai continuar, ó. Tá bom. Beleza? Não, Aí não, quiz e registro. Aí tá, isso agora, não. Pois não, agora o pode que que falar. vai acontecer? Lá no outro anterior, ó, quando você acessa a atividade de cada aluno e você dá a devolutiva, daí vai aparecer um sinal aí mesmo no AVA que você fez a devolutiva. E essa devolutiva fica registrada no sistema. Isso vai subir lá para o BI, para a gente acompanhar quantas atividades foram feitas e quantas estão em haver pelo professor. Sim, entendi. Beleza? Entendi. Que nesse momento vai ter um número lá estratosférico, porque eu não fiz nada ainda, não corrigi nada. Exatamente, exatamente. Mas aí a gente desconsidera, caso você for, dependendo da ação que você vai tomar, a gente desconsidera esse primeiro momento e passa a considerar daqui para frente. Não, tudo bem, tá bom. Esse eu vou ver, né, Marcelo? A gente dá uma conversada depois com a Márcia, ver o que que seria a melhor opção para a gente, né? Para Perfeito. fazer, né? Eu acho, Alberto, que seria interessante você devolver, mesmo enquanto atividade, por exemplo, de recomposição, de recuperação, você pode até colocar isso como plano de ação de recuperação, dar essa devolutiva dessas atividades que ficaram acumuladas lá para os alunos, né? Isso vai Tá, servir para eles também, para eles reolharem aquilo que eles fizeram lá no começo. Então, quando a gente for fazer aquele plano de ação para recuperação, depois que sair a prova paulista, você já pode inserir isso como um movimento de recuperação também, médio e a médio prazo e a longo prazo, né? Mas tá. aí você que verifica como que vocês vão fazer isso daí. Eu faria assim, mas eu não posso falar para você, faça, porque eu não sei qual que é a sua demanda. E outra que vocês têm outras prioridades aí na escola que excede isso, né? Se você enxergar que você consegue ter tempo para realizar, eu acho que é super oportuno. Mas Tá aí bom. precisa conversar com a Márcia e ver, né, É isso como que eu que falei, vocês vou vão falar com a alinhar. Márcia depois para a gente ver. Aí, uma outra coisa que eu estou querendo é o seguinte: eu estava conversando com a professora Zuleika, esse processo também não conheço. Vai ter a prova paulista, né? Que é a Sim. prova do bimestre, vamos dizer. Ela está programada para o começo de abril, não me lembro a data exata, até conversei com o Não, Marcelo. semana que vem já. Semana que vem, beleza. Isso. Essa prova eu tenho como enxergar antes de passar para os alunos, antes dos alunos Não, terem acesso? Não tem. não, O que vai vir pronto e aí já vai direto para eles fazerem. isso. E aí eles têm lá a temporalidade para eles resolverem. Agora, olha, além da avaliação paulista, eu não sei se você conseguiu enxergar no material seu do AVA, lá também tem uma avaliação de bimestre. Você chegou a ver? Sim, eu já fiz essa avaliação. Já É, apliquei essa avaliação. como que você fez aquela avaliação? Você foi fazendo aos poucos ou você avaliou no final? Não, eu dei um determinado período de aulas, aí preparei uma avaliação e entreguei para eles fazerem. E vou considerar essa nota na composição da média do bimestre. Então você usou todo o bloco, né? Sim, usei Beleza. tudo que tinha sido já passado, eu montei uma avaliação e eles fizeram. Tá, Então, eu vou ter perfeito. a avaliação da prova paulista, que é 30%, se eu não me engano. Essa minha tem um peso, eu não me lembro agora exato, eu tenho tudo já planilhado. E eu coloquei também comportamento e frequência, né? Para Eu vi lá considerar. na sua planilha lá do Excel, acho que você apontou isso lá também, né? São quatro avaliações para compor a nota toda, né? Beleza, Alberto. Então, ok. Com relação à prova paulista, é isso. Então, quando o que você vai ter acesso é depois da prova paulista, aí vai ter é, um relatório, né? E aí eu acredito que você também vai ter acesso, porque agora eles já começaram a conseguir liberar no perfil de vocês, para você verificar na educação profissional qual foi o desempenho dos alunos em cada componente. Bacana, bacana. Aí vai ter lá a porcentagem de acerto e erro. Isso, às vezes não, né? Mas na maioria das vezes diverge da avaliação interna, porque é uma avaliação com caráter externo que considera o que você desenvolveu internamente. Entendi. Essa divergência não pode provocar em você angústia. Ela precisa provocar em você uma reflexão sobre o que a gente vai fazer com relação a essa divergência de dados. O que Sim, levou os alunos a responderem errado? Então, aí entra a questão da recomposição, de você trabalhar os itens, né, com eles novamente, associar alguma outra atividade, aí você pode trazer essas atividades que eles fizeram lá atrás, né?
e iniciar um processo de correção ali junto com eles, Sim, e fazendo um processo de devolutiva para eles com relação a essa avaliação inicial do primeiro bimestre. tá bom. Depois, lá na frente, vai ter uma outra avaliação que é de segundo bimestre e vai ter recuperação também. Mas aí depois a gente vai conversar sobre isso mais à frente. Mas Tranquilo. o fato é que logo depois da prova paulista, eu vou pedir para vocês um plano de ação de recuperação. E aí você vai ter que fazer essa análise de dados, buscando lá no BI qual que foi o desempenho dos alunos, e aí lá você pode associar essas movimentações aí. Tranquilo? Sim, tá bom. Não, ficou Então, claro. com relação à prova paulista e o AVA, tá tudo ok, é isso? Sim, Agora, com relação ao tarefa que você falou. O tarefa, me ajuda aí, Marcelo. O tarefa, eu não sei se a gente da educação profissional vai ter alguma coisa disparada automaticamente lá. Você sabe me dizer, Marcelo? A gente viu até agora, não tem tarefa, né, deles. Da Da educação, educação. porque tudo que teria de tarefas, coisas, tudo dentro da plataforma do AVA. Né? Ou E- os quizzes, as avaliações, as coisas que eles vão É, fazendo dentro da plataforma. certo. Então não tem nenhuma tarefa quando ele digita lá, por exemplo, Alberto, quando você digita lá no seu diário, o que que você trabalhou, você não visualiza nada lá no Sala do Futuro de disparo automático de nada, né? não, nada, 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 nada. A gente Beleza. chegou, a gente chegou, acho que, a puxar o relatório na sede, não aparece nada de Então educação perfeito. profissional, era coisa Não assim tem, só do aparece só regular. tudo em branco lá, não tem Beleza, nenhuma informação. era essa a pergunta que eu ia fazer. Se lá no relatório estava aparecendo, então beleza. Então é no AVA mesmo, e aí o nosso relatório vai ser lá no BI de uma outra forma. Perfeito, então, Marcelo. Então, ok. Então, o tarefa, Alberto, fica tranquilo que aí o tarefa ele está vinculado ao AVA mesmo. Beleza? Então, eu vi que você está com acesso para o curso, provavelmente vai abrir ainda o acesso para o planejamento de aula. Caso não abra até dia 14, me sinaliza que aí a gente vai ter que abrir um chamado, beleza? Ah, tá bom. E as atividades que estão todos no AVA ali que você está desenvolvendo, já abriu o perfil para você, perfeito. E a professora, acho que a Zuleika, né, também conseguiu, né? Então vocês dois estão tudo ok aí com relação à plataforma. Mais alguma dúvida, Alberto? Eu acho que agora já tá, já deu uma clareada, já vou trabalhar nisso aqui que você falou, e vai ter dúvidas, com certeza. Aí eu vou dar uma corrida aí no Marcelo e vou te perguntar Tá. algumas coisas também. Viu? Tem algum item daquele lá de cima que você deixou de abrir, lá da plataforma do AVA? Porque o relatório aparentemente você não tinha ciência dele ainda, né? Então, eu estou mexendo nisso aos poucos. Eu vou te falar que eu já vi tudo, não vi, não. Você está Tá, acho falando que dessa daqui, né? Não, essa não, pera aqui. Deixa eu ver onde eu tô. Você está falando daquela do AVA e FAP, né? É isso? isso, das atividades, daquele relatório. Porque o relatório que está lá é parecido com o que você desceu, que você estava montando no Excel, né? É. Então, não, ali já está aqui, já achei daqui, pera aqui. Tem aqui um filtro para eu selecionar até por aluno, se eu quiser, pela disciplina. Não, aqui eu tô desenrolando isso aqui, Tá, tá indo bem. Eu vou levar essa tela e vou mostrar para eles aquilo que você beleza. falou. Porque aí eu Ah, já, ó, essa aqui, essa tá para fazer ainda, tá? beleza. Marcelo, você levantou a mão, você É, quer falar, pontuar? eu fiquei com uma dúvida na hora que você estava falando sobre avaliação, que, tipo, tem a prova paulista, né, para eles Sim, fazerem, que teria essa outra avaliação. O Alberto comentou que ele utilizou essa avaliação. isso, Só que do jeito que ele explicou, eu entendi que ele montou a avaliação com base no material. Você está isso. dizendo que é isso mesmo ou tem uma avaliação à parte, tipo, igual apareceu como uma diagnóstica para as outras turmas no regular? Não, Não, é na sala do isso. futuro, por exemplo. Não, é uma avaliação interna do AVA, Marcelo. Aham. Boa pergunta, viu? Porque, assim, Alberto, no regular, foi disparado um simulado para prepará-los para o SARES, para a prova paulista, desculpa. Mas pelo que eu entendi, Marcelo, não tem esse disparo para a educação profissional técnica, né? Porque está em branco lá, senão já estava considerando algumas atividades do tarefa. Pelo que eu estou entendendo, não há esse espaço.
A avaliação que o Alberto pontuou, ela está disponível dentro do ambiente dele. Lá no final da aula do primeiro bimestre tem um bloco de avaliação. E lá dentro do bloco de avaliação, ele desce, por exemplo, um Word com várias questões associadas a tudo que aconteceu durante o bimestre. É essa, né, Alberto, que você fez um blocão e distribuiu, Não, né? não foi assim. Então tá tendo uma discrepância. O que eu fiz foi olhar para o meu material e montar uma avaliação. Eu não olhei para o sistema. Ah, tá. Mas você quer dar uma olhada aí? Tem essa avaliação lá também. Eu posso olhar assim. Entendi. Só que agora eu tenho aula, 8h40. Já Eita, bateu até o lasqueira. sinal. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar com você. Peraí, a tela inteira pode ser, não tem problema. Aqui, compartilhar. Aonde é isso que eu vejo que você falou? Aí você vai precisar acessar lá no AVA, entra no cardzinho seu, no AVA não, desculpa, lá no AVA da educação profissional, lá no pretinho lá, ó. Na próxima. Não, para a direita. Aqui. Isso, Tá. Aí volta aqui em cima aqui, entra num componente seu aí. Qualquer componente aqui? Não, lá em cima, primeiro veja a avaliação, lá em cima na flechinha, volta um. Não, para frente, desculpa, flechinha do lado direito. Ah, agora eu me perdi aqui. Pera, deixa eu voltar, né, para pegar a disciplina. Isso, Né? a flecha, pode ser também. Aqui tá Abre certo? a atividade da disciplina aqui, ó, abre aqui, atividade da disciplina. Meu Tem Deus. distribuição de componente, logs ativos, coloca Tá, atividade da atividade da disciplina. disciplina. Tá bom. Beleza. E agora, tem que esperar ela abrir, né? Eu não sei nem se... Ah, abriu. Pronto. E agora? Ó, aula 1, aula 2, vai descendo aí. Se não tiver aí, tá lá no... Aí, tá vendo? Esses são os componentes aí. E quem que visualizou também, ó. Provavelmente alguém tá visualizando isso daí junto com você. Provavelmente aluno. E o Aí uni- são todas as atividades que foram disparadas para eles no sistema. Não é essa daí ainda. Vai lá no bloquinho, aquele cardzinho do componente seu, por gentileza. Aqui? Não, aquele card do componente. Pode voltar tudão aí. Aqui. Espera aí, mais um. Aí. Isso, Era pode ser aquele também. mesmo? Tá, aqui. Veja se tem avaliação aí em algum lugar aí. Deve estar no fim, né? Isso. Não, não tem. Disponível, Disponível. quiz 7, registro. Não, Tá. não tem. O que parece que está escrito registro ali? Tem um mais para cima, quiz. Pode subir mais um, por favor? Vou subir. Registro, esse daqui é registro são os registros das atividades, né? Sim. Vai lá na árvore para mim, por gentileza. Volto aqui um. Volta mais um. Aí, Árvore de materiais. peraí. Desce aqui, veja se tem alguma coisa relacionada à avaliação aqui. Avaliação. Comércio Tá, exterior, aí acho que tá tudo, né? Aqui. Logística, qualidade, primeiro bimestre. Ponha um que é do seu componente aí. Aí eu acho que. Abre a árvore, por favor. Desculpa. Abra a árvore. Tá. Abre a árvore para mim. Tá carregando, eu acho, né? Tá. Ou não... Ah, tem Aí. material. Sim. Tá. Primeiro bimestre. Isso, primeiro Avaliação bimestre. bimestral. Deve ser essa. Isso, exatamente. Acessa para mim, por favor. Aí ele já tá aí já, ó. Aí o que é isso daí? Não é a avaliação do bimestre, isso daí? Esse primeiro item? Ó, primeiro, acho que segundo, e aí ano Aqui 2, já é a própria avaliação, essa? eu acredito que sim. Curso técnico em logística, primeiro, projeto, não, esse é o projeto. Vai descendo. Projeto, compra, pode ir descendo. Aí a aula. Tecnologista, disponível. Acessar a avaliação. Isso. Ela vai abrir, eu acho. Isso, olha lá, ó. Ela abriu lá já, ó. Isso. Aí, para cada bimestre, essa daí mesmo, ó. Para cada bimestre vai ter essa avaliação. Então, você está fazendo a sua. Dá uma Sim. olhada e faz um comparativo e veja se a avaliação que você está fazendo está batendo com esta avaliação aí. Essa avaliação, Marcelo, ela está específica só para o nosso sistema. Aí o professor ele visualiza como que ele vai fazer essa dinâmica. Essa avaliação que eu estava falando. Obrigado, viu, pela pergunta, Marcelo. Foi muito positivo e a gente
conseguiu entender aqui. Eu preciso usar essa avaliação para Não, compor a média ou eu posso fazer a minha, desde a que esteja em sua. parâmetro com essa? Tá. Isso. Essa avaliação, ela pode servir para você como diagnóstico, você pode quebrar essa Boa. avaliação em várias partes. Então, por exemplo, finalizei o módulo 1, aí você aplica uma parte dessa avaliação para os alunos. Ah, acabei o módulo 2, ou a questão está associada ao módulo 1, 2 e 3, você aplica a avaliação, entendeu? Então, você pode usar esse material ou você pode desenvolver o seu. Não, O entendi. desafio que eu fiz para você e a avaliação da prova paulista, ela vai estar vinculada a essa avaliação aqui, Ah, entendi. que é Viu? diferente do simulado que o Marcelo estava pontuando. Posso usar, por exemplo, Wagner, vamos supor, eu posso criar minha avaliação, mas olhar para essa aqui para pegar algumas questões, por exemplo. Perfeito, perfeito, Tá, também pode. tranquilo. Só para entender isso aqui, até porque eu tenho que ir para a aula, estou preocupado com a aula agora. Tá. Aqui é o gabarito, ele me dá o retorno já da questão aqui? É Eu isso? acredito que sim. Aí sim, ó, resolução, sim. Que aí é o que eu espero que o aluno responda. Ele já te dá Tá. essa opção. Já tem o gabarito aqui, ainda Tem. ficou fácil. Não, Viu, tá bom. Alberto? Olha, antes de você ir lá para a aula, uma última coisa que eu queria perguntar para você. Pois não. Ai, caramba. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Tenho... Eu vou salvar essa avaliação, porque eu gostei muito dela, né? Logo, avaliação. Aqui, bimestre 1, ponto. Gravei já. Estou aqui. Você ia perguntar São alguma 11. coisa? Esqueceu. Oi? Tá me ouvindo? Esqueceu? Eu bati aqui aí. Não, eu bati aqui aí, perdeu o link, o canal. Com relação à resolução 11, tá tranquilo? As atribuições do PAET lá no artigo 3º? Sim, eu vou rever aquilo tudo. Como eu falei para você, eu estava meio confuso. As tarefas, o Marcelo tem me ajudado dentro do possível aí, mas também tem coisas que são específicas, né, da educação profissional e às vezes talvez não tenha conhecimento, enfim. Mas eu vou rever essa parte toda que você mandou daquela circular, tá? Viu? Não, olha, não é nada complexo, viu, Alberto? Eu vou pedir para o Marcelo fazer o seguinte, Marcelo, acesse a resolução 11, por gentileza, e aí dá um print no artigo 3º. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de leitura ali, circulando os verbos, colocando um grifo daquelas ações que vocês mais têm para desenvolver. Beleza? Mas aí eu fico aqui com o Marcelo e pontuo para ele caso ele tenha dúvida para a gente agilizar essa parte. Mas Tá com relação ao AVA, a estrutura da visita, pelo que eu estou entendendo, está tudo ok. tá caminhando. O Sistec está tudo ok. Sistec, a Márcia confirmou que está tudo cadastrado já lá. Tudo tranquilo. Beleza, Márcia. E a visita técnica que você está fazendo com relação à previsão da viagem, vocês já fizeram do segundo semestre e de 2026? Não, 2026 não 2026 fiz não. porque o Luciano me orientou no seguinte, como a gente não sabia ainda se vão existir turmas, então não tinha como fazer. Então fizemos o primeiro semestre e segundo semestre. E a previsão vocês já fizeram com relação ao Porto ou não? A previsão é em relação ao Porto, sim. Beleza. Tá bom, então. Beleza, Alberto, eu vou ficar com o Marcelo bem rapidinho e com a Márcia. Pode ir para a aula. Aí, se você tiver dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Perfeito. Ô, Wagner, obrigado, tá, pelo apoio aí, viu? Obrigado, meu Falou, Marcelo. Alberto. Obrigado. Tchau. Um abração. Ah, a Thelma tá aí também. E aí, Thelma? Não sei se ela tá ouvindo. Pessoal, tranquilo? Sim. O Alberto Beleza. tinha apontado mais para mim as dúvidas em relação ao próprio uso da plataforma, como identificar, como achar tarefas, avaliações, relatórios. Então, explorar mesmo a plataforma que estava explicado, porque teve pouco acesso, né, com ela até agora. Acho que agora que ele vai começar a descobrir mesmo a maior parte dela ali. E assim, Sim. Wagner, ele é um profissional que não tinha experiência em sala de aula. Pelo que eu entendi, ele trabalhou no C1, ele trabalha no CUNSP, Ele né? trabalha no CUNSP, mas não em sala de aula com ensino aluno. médio. Inclusive, ele trabalhou no SESI, pelo que eu entendi, ele fazia uma parte de gestão, coisa do tipo, né? Então, quando ele veio para cá, a gente percebeu nele um profissionalismo muito grande, mas assim, com todas essas situações que ele precisava arredondar. Mas ele está se dando super bem e, assim, ele quis fazer esse projeto de trabalhar com os alunos de primeira série.
Agora ele quer reunir os pais para falar um pouco sobre o ensino profissionalizante, né? Então ele está sendo assim uma peça muito fundamental para a gente aqui nesse quesito do profissionalizante. E aí essa coisa, né, do se apropriar. Mas eu acho que ele já melhorou bastante, né, Marcelo? Sim, está se familiarizando cada Aham. dia, né? Aí tem umas questões que são bem pontuais, um pouquinho, mas vai se resolvendo aos poucos. Tranquilo. É. Tá. E com relação ao artigo 3º, não é a primeira vez que ele me pergunta, né? Ah, eu tô meio perdido com relação às minhas atribuições. Lembra, Marcelo, que eu conversei com você Sim, aqui, sim. né? Aham. Aí, você, tranquilo, você consegue achar essa resolução aí? Você tem aí no seu Ah, computador? eu não tenho esse negócio organizado, não. Não, é só você ir no Google lá, coloca lá resolução 11 lá, atribuição PAET, daí já vai, desculpa, É, já vai aparecer já. solução. PAET. É resolução 11. Tá, já achei, depois a gente lê, então. Aí, É, aproveita aí, já aproveitando que vocês estão aí já, para abusar e tá. abusar do tempo de vocês. Você achou aí, Marcelo? Abri. Você consegue compartilhar comigo aí a resolução, por favor? Eu abri no Google, aqui, eu não sou muito familiarizado com É só compartilhamento. compartilhar lá em cima, daí você já vai ver lá, Compartilhar a compartilhar tela? tela. Isso, daí a gente já vai ver já o que você tá vendo aí. Onde que eu tô? Cadê? Opções, câmera, compartilhar. Está funcionando. Aqui, Funciona? isso, perfeito. Vai lá no artigo 3º para mim, por favor. Artigo Ah, 3º. Nossa, tô no 8º já. Passei. aqui, o docente atuante no PAET, é isso? Isso. Aí eu preciso que vocês. Aí, atribuições, é aí mesmo. Ah, Artigo, tem. onde que Aqui, tá aí? né? Aqui. Porque Capítulo assim, 3 da Wagner, atribuição. Isso, exatamente. ele Pode assistiu até aquela aumentar, se consegue live, aumentar. a live com o Luciano, né? Que foi uma live que, além de todos esses aspectos, também falava um pouco da parte administrativa. E Ah, aí então. ele ficou desesperado. Ele veio me perguntar depois, mas e o Sistec? Mas eu sei que tem. Falei, não, Alberto, essa parte administrativa é o lado de cá, Foi o que né? eu falei Toda a para sua ele. parte, é isso que você está fazendo, né? É o pedagógico, é o dar o apoio, parará, parará. Daí ele foi. Aí ele Mas ficou foi isso. menos É, ansioso. Porque eu é. tava preocupado, eu falei pro Marcelo, né? Eu falei assim, nossa, mas o que que tá acontecendo, né? Porque já não foi a primeira vez que ele me questionou. Aí eu falei Não, é assim, eu isso. preciso conversar lá. Aí, Marcelo, olha, só aí da atribuição esse é o artigo 5º. Pode subir um pouquinho mais aí. Artigo 3º. Pode subir Artigo mais. 4º. Sim. Isso, artigo. Aí, ó. Aí. Isso. Aí só seleciona para mim. Pode Aham. selecionar até embaixo. Aí o que que acontece, gente? Essas aí, olha lá, tá vendo a TPC? Isso aí. Aí pode deixar até aí. Coloca aí no seu computador, Marcelo, para mim, Ctrl mais. Aí, pode dar mais um? Aí, beleza. Aí, gente, então, a movimentação dele é exatamente isso daí. Se você puder, Marcelo, depois, selecionar esses itens da resolução e imprimir e pôr na mão dele, se você quiser estudar junto com ele, porque para cada verbo desse é uma ação que ele tem que desenvolver. E aí você, enquanto gestor do itinerário, você vai visualizando em que medida ele está desenvolvendo essas ações aí. Ó, uma delas que eu vi ali, por exemplo, ó, é a questão do trio gestor da reunião, né? Que vocês precisam ter. Não sei em que medida vocês estão conseguindo discutir em trio gestor aí essas movimentações de alinhamento. Mas tem várias outras aí. Então, por exemplo, apoiar o estudante a realizar itinerário, estabelecer parceria com o coordenador de gestão, alinhar o coordenador com o coordenador de gestão, ações a serem trabalhadas com relação ao itinerário, monitorar a aprendizagem. Ainda a gente não tem o BI. Então, por exemplo, não tem como a gente pedir para vocês, por exemplo, verificar lá como é que tá, né? Como que ele está desenvolvendo as atividades, porque a gente não tem acesso.
Mas quando abrir o BI, aí sim, na reunião semanal de vocês de alinhamento semanal, aí vocês precisam abrir esse BI junto com ele, ver em que medida ele está trabalhando as atividades, os quizzes. E por enquanto a gente já vai ter essa sobrecarga de atividades que ele deixou de realizar no primeiro bimestre, né? Então já vai aparecer um sinalizador negativo ali. Mas foi bom essa conversa até para vocês já entenderem como é que vai ficar o BI depois. Ele vai passar a ter acesso. Até o ano passado, eles não tinham acesso a esse monitoramento do BI. Aparentemente, esse ano vai ter. Tá, E fica mais fácil daí, né? Isso, mas caso ele não tenha, Márcia, aí vocês precisam ter esse momento da gestão para abrir o BI com ele e mostrar. Aí depois tem subsidiar os gestores e professores da unidade quanto à organização do processo, avaliação de aprendizagem, sugerir intervenções pedagógicas, orientar, acompanhar a programação das atividades de recuperação, né, que é o que a gente falou aqui, substituir os professores de aula no itinerário quando falta, articular-se com o de gestão para estabelecer formações voltadas à formação do itinerário ou do professor em ATPC. Então, a ATPC também ele precisa fazer com os professores dele. Por enquanto, ele só tem um professor, né? Mas daqui para frente, com a expansão do itinerário, ele vai precisar fazer um paralelo só sobre itinerário com o pessoal. Eu não sei como é que vocês estão se articulando com relação ao ATPC. Nesse momento, a gente tem trabalhado o ATPC coletivo, né, com eles todos. Mas fica aí uma sugestão para a gente repensar, né, e fazer um coletivo com a parte profissionalizante, né, que é específico, né, que é Sim. fora de... Que é onde ele vai articular com o pessoal dele, né, as particularidades da plataforma, né? Sim. Mas, por enquanto, Márcia, tá de boa, né? Porque são só 2, então tá tranquilo. Agora, a hora que começar a aumentar demais, por exemplo, o Plínio tem 10 turmas lá. Então, eles têm muitos professores. Aí é outra movimentação. Pode descer, por gentileza, Marcelo, um pouquinho. E aí ele continua aí, ó, assessorar o gestor da unidade escolar na organização de horário, calendário, valeu. Apoiar o coordenador na integração entre os conteúdos da FGB, isso é muito importante, viu, Marcelo? Porque, assim, às vezes o cara, ele tá lá chutado no conteúdo dele de itinerário formativo do técnico e esquece que ele tem que alinhar a ação com a FGB também. Então, por exemplo, principalmente administração, eu acho que questão de logística, tem muita coisa de matemática, então ele pode vincular ações de interdisciplinaridade também. Então, mobilizá-los a essa prática também é importante, principalmente nos dados que vocês têm aí, por exemplo, da prova paulista, enfim, você consegue visualizar lá quais são as habilidades em dificuldade e tratar junto com os PAETs, né, possibilidades de trabalho dentro do componente dele para poder dar conta também daquelas habilidades em fragilidade lá de português, de matemática, enfim. Então, isso também é possível. Então, organizar, ó, essa é a função dele também, né? Organizar a questão da visita técnica, vocês auxiliaram, ele foi atrás, aparentemente ele está indo, né? Sim, sim. Beleza. Identificar aspectos pedagógicos de infraestrutura, equipamento, laboratório. Não é o nosso caso, porque a gente não tem DS aí, né? Mas se tivesse DS, aí teria toda uma questão de infraestrutura. Nada impede dele ter também aí solicitação de materiais específicos para o curso, aí é importante que vocês deem esse suporte para ele. E atuar na divulgação de cursos técnicos, né? Que é essa movimentação que eu solicitei para ele fazer também. Tanto para os outros alunos, né? Daqui a pouco a gente já vai começar já a abrir demanda, né? Perguntar para a rede, tanto para aluno quanto para gestão, qual que é o interesse de vocês manter os cursos aí, se vocês querem ampliar os cursos, se vocês têm ideia de novos cursos. Aí a pergunta para os alunos, quais cursos eles desejam fazer, né? E mediante essa demanda dos alunos, a gente já vai projetar para vocês aí, olha, os alunos aí da escola pediram tem tantas vagas aí que vocês podem abrir, e aí a gente vai vendo essa dinâmica. Mas caso vocês queiram ampliar, já vão discutindo já isso. Eu acho que seria interessante a gente ampliar mais 2 salas, né? Eu acho que é legal. Pode falar, Márcia. Ô, Wagner, você comentando, né, da escolha.
por exemplo, eu, assim, essa parte de técnico, para mim, ela é muito nova, eu nunca tive o acesso a ela. Quando eles vão fazer essa escolha, aparecem todos os cursos possíveis que a SEDUC vai ofertar para a diretoria de ensino, ou coisa do tipo? Aparece com relação a núcleo, né? Então, por exemplo, ele pode Ah, escolher o curso técnico em outra escola, por exemplo. Aí ele, ah, tá. se caso a escola de vocês não ofertar, ele fizer a opção, vai aparecer a lista de escolas lá que Ah, ele tá. pode fazer em outros cursos. Mas a Mas gente, de acordo com essa escolha, por exemplo, assim, se nós tivermos uma escolha desses 70 alunos que supostamente, né, o Alberto já conseguiu que para o ano que vem vai ser profissionalizante, se entre esses 70, 50% fez uma escolha de farmácia, a gente consegue fazer um pedido para ter essa farmácia dentro da Monsenhor? consegue desde que vocês tenham turma. Só Tá, que então se a aí, gente tiver a demanda de isso, 40 alunos que pediram, então a gente pode, e aí a gente tem acesso a essa quantidade de escolhas e pedidos? terão, né? Eu não sei se Tá. você lembra, o ano passado, o Luciano fez uma movimentação. Lembra? Olha, eu cheguei em maio, Wagner. Ah, Eu tá. cheguei assim já no processo. Então, inclusive, a gente fez escolha de não, porque não teve uma demanda, né? Ah, entendi. Não teve essa movimentação que o Paet já está fazendo desde o primeiro dia que ele chegou aqui, Isso. entendeu? Então, assim, eu nem tive acesso a nada porque a gente não teve demanda. É por isso que eu Tá. estou te perguntando, até mesmo no quesito de agora a gente tem visto a realidade da escola, dos alunos, né? Que eles precisam trabalhar, o tipo de estágio que eles estão enfrentando, né? Então, assim, até mesmo nesse quesito de orientação para essa turminha de primeira série, e aí depois a gente ter o acesso até mesmo, porque os nossos alunos de Porto, se eles indicarem para uma farmácia em Itu, eles não vão, né? É sim, porque é Então, muito longe. então, ter o acesso a essas respostas, até no momento da adesão da escola, para a gente, de repente, fazer o pedido certo, né? Olha, a gente tem 40 alunos que querem administração e Uhum. 40 para logística, né? Para a gente poder atendê-los também, porque é uma Sim. comunidade, assim, que precisa muito do trabalho. Márcia, assim, ó, esse ano todo o processo ele vai ser antecipado. A gente teve Que uma bom. reunião, acho que na quarta-feira, foi quarta-feira, e aí o pessoal falou, né? Então, essa ouvir a rede vai antecipar, dar a devolutiva para a gestão para ver se vai ter ou não, também vai Ah, legal. antecipar. Até a atribuição do PAET, né, e dos professores do técnico também vai ser antes de janeiro. Então Ah, a gente já ótimo. vai ter uma ideia de como que vai ser a projeção para o próximo ano. E antes de passar a palavra para a Thelma, a gente também vai conseguir desenhar, por exemplo, se tiver farmácia aí, né, para o ano que vem, aí tem outras demandas, por exemplo, de estrutura. Aí a gente vai precisar alinhar laboratório, tem outras questões que a gente vai precisar desenhar. Dentro da temporalidade da FDE, ela vai colocar um planejamento de entrega desse laboratório para vocês. Geralmente eles estão Bom. demorando 6 meses para poder entregar esse Ah, laboratório. E a escola precisa ter estrutura para receber esse tá. laboratório na dimensão que eles projetam. Então, se você tiver muita sala aí, por exemplo, todas ocupadas e não tiver espaço para inserir o Tem laboratório, aí a como. gente não consegue colocar. Então, já Tá. vá pensando mais ou menos aí nos espaços, caso vocês tenham esse interesse e tenham também demanda, para poder defender e argumentar que vocês querem e que vocês têm espaço para receber esses cursos aí, Tá. certo? Mas Tá. isso tudo tem uma temporalidade. No caso de farmácia, enfermagem e DS, tem toda uma demanda particular. Mas os Tá. cursos de gestão é tranquilo. Tranquilo. Pode Tá. falar, Thelma, desculpe, e seja bem-vinda aí. Oi, né? Que a gente não conseguiu nem falar direito. Desculpa por ter trocado horário. Ainda bem que eu estava na quarta-feira com o Luciano, daí ele te mandou a mensagem, né? Ah, o Kelsen aqui quer dar um oi para vocês, ó. Oi, gente, bom Oiê, dia. tudo Já aproveito bem? para desejar a todos um bom fim de semana. Obrigada. Desculpa, Thelma. Tá sem Sem som, áudio. Thelma. Ainda Ainda não. não. Aí,
Claro. Perfeito, então. Hum. Então, a minha preocupação foi justamente a seguinte. Lembro que em 2024, um pouco antes, né, da Márcia assumir a gestão da escola Monsenhor Seckler, teve uma demanda muito grande para logística, né? E o que aconteceu? Depois houve uma desistência em massa dos alunos, né, para esse curso. Então é muito preocupante. Então tem que ser feito um trabalho, né, um trabalho com a demanda, com o aluno, com os pais, para que não aconteça que foi assim desesperador. Né? Teve essa demanda, alunos matriculados já no sistema, e depois teve assim, uma desistência em massa mesmo de aluno. Isso assim nos preocupou muito. Lembro que na época ainda você não fazia parte, acho que era somente o Luciano, e eu ficava falando com a vice na época, né, que estava respondendo pela direção, e foi um desespero muito grande. Então, eu vejo assim, qualquer curso tem que ser estudado, tem que ser conversado com o aluno, se é isso mesmo, se eles irão assumir esse compromisso, e juntamente com os responsáveis, e também com toda a comunidade escolar. O Monsenhor Seckler, ele está num momento muito importante, né, em que os professores, demais equipe da escola estão ajudando muito, né? Estão assim de mãos dadas mesmo, né? Fazendo a gestão e fazendo juntamente com a Márcia, né? A Márcia está, graças a Deus, agora, e o Marcelo também, que o Marcelo já foi um profissional muito solitário, e agora está uma nova fase, um novo momento, e como você disse que será agilizado todo esse processo, eu fico feliz, porque é um momento muito, muito real, muito importante da escola, e eu acredito que eles consigam, né, e atingir o público correto, o público realmente que esteja interessado, e também trabalhar para que não haja uma desistência em massa como houve da última vez. E aproveito para parabenizar toda essa equipe aí, viu, Wagner? Olha, o senhor Seckler. Ai, A gente é um chamou o pessoal e tá todo desafio. mundo aí, ó. Mas É um parabéns mesmo. desafio, mas é bom. É uma escola que, graças a Deus, tá se reconstruindo, até mesmo nesse processo de ensino técnico, né? O ano passado, realmente, a gente não aceitou, porque nós ficamos com medo desse quesito de como foi essa conversa nesse processo anterior, né, no ano anterior, para que tivesse adesão. Porque se eu tiver uma adesão que depois não aconteça, a gente responde por índices também, né, por frequência, por investimento. Então, o ano passado foi aquele ano que eu cheguei no meio do caminho, e algumas coisas a gente teve que falar, não, não dá nesse momento. Mas graças a Deus, assim, a gente veio com esse paete que realmente abraçou a causa, né? O que eu disse para vocês, é um professor com pouca experiência no quesito ensino médio, mas muita experiência profissional em todos os sentidos, até mesmo nessa parte de gestão, de abraçar e de ir atrás de fazer. Então, a gente acredita que esse ano a adesão desses alunos será uma adesão verdadeira, né, a qual o aluno vai se manter até o último ano do curso técnico dele, né, porque está havendo sim essa movimentação com alunos. A Thelma, não, a hora que eu comentei com o Wagner, acho que a Thelma não tinha entrado ainda. Agora a gente vai fazer, Thelma, uma reunião com os pais de todas as turmas de primeira série para falar sobre o técnico. O Alberto já, inclusive, fez um PowerPoint, uma apresentação sobre curso técnico, a importância. Então, agora a gente vai começar a chamar os responsáveis para entenderem da importância, né? Então, está sendo um trabalho bem bacana, né, nesse quesito de ter um técnico verdadeiro, que vá de começo a fim, né?
Beleza, gente, mas eu fiquei contente, viu? Valeu mesmo pelo apoio de vocês. É extremamente importante vocês juntos, né? Até para a gente alinhar e estreitar esses laços entre o técnico que às vezes fica ali de lado, né? E até pela natureza dele, né? Mas é muito bom ver todos vocês juntos, né? Nessa ação do itinerário, que é da responsabilidade da escola também. Então, valeu mesmo, viu? Por vocês terem aceitado o convite. Desculpa mais uma vez por ter desmarcado Imagina. a reunião. Obrigado, viu, Thelma? E aí, qualquer Nada. coisa, gente, dúvidas, angústias, frustrações, me mande, me mande um link, né? Manda um link, ó, me manda no WhatsApp que eu monto um link, eu vou tentar ir até a escola para a gente conversar, para a Ó, gente ir Guilherme, alinhando. desculpa, aqui veio agora. Esse curso técnico, ele não pode ser ofertado à noite, né? Não, Não, é que só de pena, manhã e tarde. Eles que estão pena. estudando a possibilidade de abrir no noturno, mas por enquanto não. Por enquanto Tá, só diurno e tarde mesmo. tá, Tá bom? tá Gente, joia. um grande abraço, muito obrigado por vocês Obrigada. terem participado. Se continuarem com alguma dúvida, pode entrar em contato que eu vou tentar estar aí junto com vocês, tá bom? Tá joia. Obrigada. Um bom Um fim de grande abraço, bom semana. trabalho, gente. E Marcelo, até Valeu, daqui a obrigado. pouco, né? 2 horas tem outro, hein, Marcelo? É. Tchau, gente. Falou, um abração. Falou. Obrigado, viu, Thelma? Outro. Tchau. Até mais.